Se tivéssemos sido israelitas, vivendo na Palestina antes de Cristo haver morrido e ressuscitado dos mortos, seríamos obrigados a dar dízimos ou a 10ª parte de todos os nossos rendimentos, dos produtos de nossas plantações e do aumento de nosso rebanho segundo a lei de Moisés que dizia: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio 14, 22. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 30 ao 32. Enquanto Cristo, o Messias de Israel, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4, 4, esteve no mundo, guardou a lei até a perfeição. Ele exaltou a lei e engrandeceu-a, pois foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, 21. Ele podia dizer: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Salmos 48. Da mesma maneira, Cristo insistiu que a lei fosse obedecida pelos judeus. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mateus 23, de 2 ao 3. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endre e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Houve, porém, uma mudança radical quando Cristo subiu ao céu, e 10 dias depois, no dia de Pentecostes, enviou o Espírito Santo. Este congregou os crentes em Cristo num só corpo, a Igreja de Deus. Até aquela altura havia apenas 2 classes de pessoas no mundo, os gentios e os israelitas. Porém, com a formação da Igreja, passaram a existir 3. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. A vocação do cristão é celestial, enquanto a do israelita era terrena. Compare Hebreus 3:1 e Gênesis 28:13. A bênção do cristão é espiritual, a do israelita era material. Compare Efésios 1:3 com Deuteronômio 28, de 3 ao 5. Ao cristão em peregrinação por este mundo, que está no maligno, 1 João 5:19, o Senhor prometeu apenas 3 coisas. Primeiro, sustento. Segundo, com que nos cobrirmos. E terceiro, perseguições. 1 Timóteo 6:8 e 2 Timóteo 3:12. Porém, ao israelita fiel, Deus prometeu saúde, prosperidade e segurança contra os seus inimigos. Deuteronômio 7, de 12 ao 15. Da mesma forma, a oferta cristã também está totalmente em contraste com o dízimo israelita. O que foi ordenado aos israelitas, ou seja, dar o dízimo, não é mencionado nenhuma única vez no ensino dirigido aos cristãos, seja no livro de Atos ou nas 21 epístolas, que são 14 de Paulo, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago e 1 de Judas. Apenas em Hebreus 7 é citado o dízimo, porém em conexão com Abraão e também com o sacerdócio levita. Ao contrário do judeu, que era obrigado a dar o dízimo, o cristão é motivado a dar sua oferta pelo amor de Cristo que nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8,9. O crente oferece ao Senhor o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16:2. Deus se agrada da prontidão de vontade, pois se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. 2 Coríntios 8:12.
Antigamente, o israelita fiel tinha sempre como oferecer o seu dízimo a Jeová, pois Jeová o abençoava materialmente. Há, porém, milhares de cristãos fiéis que carecem de recursos materiais, entre eles pais de família com esposa ou filhos enfermos. Estes, que muitas vezes não têm como oferecer ao Senhor nem ao menos 1% dos seus minguados salários, como iria oferecer 10%? Será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Fala em 2 Coríntios 8:12. Será que o Senhor, que é riquíssimo, iria requerer de um pai de família uma quantia que o levasse a desobedecer a exortação: a ninguém devais coisa alguma, Romanos 13:8? É um pecado o que fazem alguns dos assim chamados líderes ou pastores que exigem rigorosamente o dízimo de desafortunados cristãos que se encontram sob o seu mando. Destes, Paulo escreveu: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Atos 20:29.